Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao programa Networker, transformando o networking em negócios. E no programa de hoje trouxemos o tema técnicas de vendas para você, que é micro e pequeno empresário. Para tanto, convidamos o empresário, consultor especialista em vendas, Leonardo de Souza Silva, o Leonardo Silva. Será uma grande entrevista Networker. É isso aí, pessoal. Então aqui hoje para discutir esse tema super relevante relacionado a técnicas de vendas para você em especial hoje, que é um microempresário, mas também para você, empreendedor, profissional autônomo, profissionais que atuam nessa área comercial ou em outras áreas correlatas. Então esse tema aqui com o nosso Leonardo de Souza Silva, o Leonardo Silva vai dar uma aula, eu tenho certeza, consultor especialista aí em vendas, tá legal? Léo, é um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso programa Networker. É um grande prazer, eu tenho certeza que você trará informações aí bastante relevantes. Olha só, já estou jogando um peso em cima de você, hein? Se apresenta para o nosso público, por gentileza, com um pouco mais de detalhes. Ronaldo, mais uma vez, prazeraço estar aqui contigo, muito obrigado pelo convite, tá? Pessoal, eu sou o Leonardo Silva, né? Sou o diretor franqueado do IEV, Instituto de Especialização em Vendas, Unidade São José dos Campos, tá? Também sou empresário no ramo da educação, né? Atuo com polos da Uninove, da Politécnica e também aí da Decapoli Cursos Profissionalizantes. Legal, bacana, olha só, um belo currículo aí realmente, né? Empresário, atuando aí tanto na área da educação como nessa área de vendas. Então eu tenho certeza que isso aí vai casar muito bem aqui hoje no nosso programa Networker. Desde já também quero mandar aí um agradecimento, um abraço a toda a nossa produção e também ao Núcleo Networker, tá legal? Léo, vamos lá, vamos começar já então gerando uma pequena polêmica aí, quebrando o paradigma. Essa história de que o vendedor nasce pronto, o cara já nasce pronto, já nasce vendedor, como que você vê isso? A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores e você estava me dando uma aula a respeito disso. Explica para todos agora. Pô, Ronaldo, você sabe que isso aí é bem interessante, né? Muitas vezes o pessoal acha que não, o fulano é vendedor, um excelente vendedor, ele nasceu para ser vendedor. Aí, o que você olha para isso? Você imagina, não, pera lá, ele nasceu sabendo fazer tudo? Não, de forma alguma. Na maioria das vezes, o que ele tem? Ele tem uma predisposição para entender um pouco melhor o perfil das pessoas. Isso é interessante. Mas quando você pensa, você se tornou um enfermeiro, você se tornou um motorista, você não teve que estudar para ser um motorista, para ser um bom enfermeiro? Para ser um bom vendedor, você também tem que se especializar, você também tem que estudar, você tem que buscar o conhecimento. Muitas vezes as pessoas acham que para ser vendedor não consegui nada, acabei virando vendedor. Não, o que você tem que ter é orgulho de ser vendedor. E você passa a ter orgulho de ser vendedor quando você realmente começa a buscar conhecimento e se aprimorar como vendedor. Aí é onde você realmente começa a ter muito sucesso com vendas. Legal, ou seja, isso até está relacionado um pouco ou bastante ao perfil, mas a capacitação é fundamental para o aperfeiçoamento do profissional, para que ele realmente aprenda aí essas técnicas, é isso? Com certeza. Porque você imagina, um vendedor, para ele ter excelência como vendedor, primeira coisa que ele tem que ter, ele tem que começar a conhecer o teu cliente. Como é que você vai conhecer o teu cliente se você não tem ferramentas? Lá no IEV nós costumamos dizer o seguinte, primeiro passo para você criar rapport com o cliente é você saber se ele é um cliente mais afável, mais pragmático, se ele é uma pessoa um pouco mais direta. E essas são situações que às vezes você não vai conhecer no dia a dia. Mas a partir do momento que você começa a se capacitar, você tem essas ferramentas na mão. Legal, olha só, hein? Já começou aqui então essa aula sobre vendas, técnicas de vendas aí para ajudar você, especialmente que é um microempresário. E é esse tema que eu quero trazer aqui agora, uma pergunta relacionada, Léo, que é a seguinte:
Normalmente nós temos aí, vendas é importante em qualquer porte de empresa, seja uma empresa de grande porte, de médio porte, uma microempresa, um profissional autônomo, todos, né, precisam de vendas, até porque os negócios eles têm finalidade lucrativa, nós precisamos vender realmente para gerar a receita. Ok. Em se tratando de uma empresa de médio ou grande porte, você tem uma equipe de vendas, tem uma equipe grande muitas vezes, né? Porém, em se tratando de uma empresa de menor porte, médio, pequeno porte, caindo aí para um microempresário, uma microempresa, essa estrutura ela fica mais enxuta, tá certo? Muitas vezes o sócio, o diretor, o administrador da empresa, ele é o braço para praticamente todas as operações. Ele tem que pensar em marketing, tem que pensar no administrativo e muitas vezes ele tem que vender, ele é o vendedor. Eu gostaria, com a sua experiência de consultor especialista nessa área, como que você vê essa situação, se realmente faz sentido isso acontece bastante e o que muda, né? Essa questão do micro para média e para grande. Ronaldo, é bacana a gente falar sobre isso, porque assim, todas as vezes quando a gente pensa realmente no micro, realmente ele faz todo esse processo. Então ele faz o processo de captação do cliente, de geração de leads, de entender qual que é o perfil do cliente que ele vai atuar, ele vai para aquela primeira visita, vai para o fechamento, vai depois para o pós-venda, ele acaba ficando sobrecarregado. E muitas vezes ele participa de processos que ele não foi treinado para executar. Então o que é importante para o micro e pequeno empresário? Né? Ele deixar de ser o vendedor principal. Tá. A gente sempre sabe que é de vendas que realmente a empresa é sustentada. Né? A gente não tem uma empresa se não tiver uma finalidade de lucro. E muitas vezes o empresário ele fica, mas eu não consigo contratar hoje um vendedor. Poxa, se ele tem um negócio, se o negócio é lucrativo, ele tem que ter como nas prioridades pensar em contratar um vendedor. Só que quando ele olha e fala, mas só tem vendedor ruim no mercado. Sim, porque às vezes esses vendedores não foram treinados. E os vendedores que foram treinados, felizmente ou infelizmente, já estão no mercado trabalhando. Então, quando ele contrata um vendedor novo, ele tem que ter esse discernimento que ele precisa treinar. E ele precisa pagar um curso, às vezes, específico de vendas, para esse vendedor começar a entender como é que funcionam os processos de vendas, para que ele possa ter tempo livre, hábil, para ele cuidar do processo dele, que é fazer a gestão da empresa. Então, quando ele começa a fazer a gestão da empresa e tem um vendedor que está sendo treinado, ele começa realmente a aumentar o volume e ganhar atração no mercado. Perfeito. E como você tem visto essa questão do empresário, né, da microempresa, ou mesmo da empresa de pequeno porte, nesse aspecto que você trouxe muito bem, da necessidade de contratar, por mais que esse orçamento seja baixo nesse momento, seja no início ainda na fase de introdução do negócio no mercado, ou mesmo em uma fase de crescimento ainda, né, dessa empresa, desses negócios, como que você vê? É muito comum você encontrar esse tipo de pensamento por parte de empresários micro e pequenos? Muito mais do que você imagina, Ronaldo. Às vezes eu fico até assustado em como às vezes você pega muitos empreendedores que eles não conseguem fazer essa diferenciação. E eles começam a querer abraçar o mundo, né, sem trazer vendedores para estar acompanhando nesse processo. Tá? E o que acontece nesse momento aí? É onde eu visualizo o quê? A maioria deles, eles só começam a pensar, peraí, não, eu vou vender porque eu sou um bom vendedor. Porque às vezes ele fez inúmeros treinamentos, ele teve acompanhamento, ele teve essa noção de que ele se capacitou e se preparou para ser um bom vendedor, só que ele não acredita que tenha valor para o vendedor. Porque na percepção dele, ele acredita que todos os vendedores, quando se contrata, ele já tem que chegar pronto. É nessa hora que a gente começa a avaliar e pensar, peraí, ninguém vai ser igual a mim. Se todos fossem igual a mim, empreendedores, empresários, nós não teríamos vendedores. Então é nesse momento que cada um tem que se colocar na sua posição. E você como empreendedor, como gestor, você tem que começar a pensar no desenvolvimento da tua equipe. Então aquele que está começando com você hoje como vendedor, você tem que mostrar para ele quais são as possibilidades. Que hoje ele é um vendedor, mas ele pode se tornar o supervisor, o gestor de vendas da tua unidade. Porque afinal de contas todos queremos crescer.
Nós estamos aqui com esse intuito. Perfeito. E como você vê a questão da capacitação, da mesma forma como o investimento do empregador, né? Do empresário, no caso, que é proprietário ali da empresa de pequeno porte ou a microempresa, como que você vê essa questão do investimento? Existe essa preocupação em capacitar a equipe de vendas, né, pela própria empresa? Logicamente que nós sabemos que o profissional também tem que ter a proatividade para buscar o conhecimento, buscar a reciclagem, né, no caso do seu conhecimento, o aperfeiçoamento, ok. Como que você vê esse aspecto no caso do investimento? Ronaldo, quando a gente fala desse investimento, igual eu citei muito aqui que o empresário tem que ter essa consciência para ele conseguir desenvolver a tua equipe. Tá? Mas é importantíssimo que o vendedor, quando ele se torna vendedor ou quando ele almeja ser vendedor, ele tem que ter isso também, tem que fazer parte dele também. Porque igual você falou, o investimento tem que partir também do vendedor. Porque muitas vezes o vendedor, né, igual a gente falou lá no começo, ele simplesmente achou, não consegui emprego aqui e ali, me tornei vendedor. Como assim me tornei vendedor? Isso daí é algo que, quando nós que somos vendedores, a gente avalia esse processo, a gente acha isso é quase que um absurdo. Mas muitos vendedores, eles ainda não têm esse orgulho de falar, sou vendedor, né? Eu busquei me especializar e sou vendedor hoje. E você tem inúmeros cursos hoje, inúmeras unidades hoje que oferecem cursos de vendas, de especialização em vendas. Exatamente. Eu arrisco a dizer aí, né, mesmo sujeito a receber críticas das mais diversas áreas, que o vendedor é a peça-chave dentro de uma empresa. Porque ele realmente que vai fazer a oferta, vai levar ali, né, os produtos, o portfólio de produtos da empresa para o mercado, vai captar clientes, né? Não entraremos muito nesse tema hoje, mas a prospecção, trabalhar os clientes atuais da base, etc. e tal. E sabemos que esse mundo realmente é muito grande. E não vejo, né, a menor chance realmente de não considerar o vendedor como realmente aí uma peça-chave, tá certo? Com certeza. E o vendedor, né, aqui vai uma dica agora para os vendedores, né? Se tornou vendedor, né, tem que pensar o quê? Quando você se torna vendedor, você tem que pensar que você pode literalmente sair de baixo e chegar no topo, porque não tem limite. Você faz o seu salário, você consegue ajudar inúmeras empresas, inúmeras pessoas a crescer, tá? Sem dizer do teu conhecimento que vai aumentar exponencialmente. Legal, olha aí, hein? Então aí vai uma grande dica aqui do especialista, o Leonardo Silva, para você que é profissional da área de vendas, que é um vendedor, um gerente de contas, executivo de contas, como queira chamar. E eu vou te perguntar já sobre isso. Veja aí que você pode realmente definir aí as suas metas em cima das metas da empresa e buscar, né, vencer. Então isso é bem bacana e você fará realmente o seu salário. Normalmente um vendedor atua em uma empresa, mesmo na condição de CLT ou prestador de serviço, eles trabalham com fixo, né, valor fixo e também o valor comissionado. É nessa linha, o modelo é esse mesmo? Existe alguma... para essas microempresas, por exemplo, você vê como uma solução também o empresário que é pequeno, ele buscar um sócio cotista de repente, que tem essa especialidade para suprir uma necessidade, se ele não tem a condição de fazer um investimento, ele dar cotas de participação. Como que você vê essa parte aí? Você acha viável? Olha, Ronaldo, toda vez que a gente pensa, né, nessa parte da remuneração do vendedor, tá? Se a gente avaliar todo vendedor em si, ele precisa ter aquela vontade de faturar e tem que ser em cima do variável, tá? É uma percepção minha. Se você der um salário fixo para um vendedor, essa venda que ele vai participar tem que ser uma venda muito longa, de um processo muito demorado, tá? Se você pensar em uma venda a varejo, que ele consegue realmente ter uma elasticidade muito grande, depende única e exclusivamente da capacidade dele, eu acredito que você pode ofertar sim um fixo, né, para ele poder ter condições de estar ali se mantendo ali minimamente, mas o vendedor que é vendedor como é que eu posso dizer isso, Ronaldo? O vendedor que ele se tornou um vendedor porque ele tem orgulho de ser vendedor, esse vendedor ele vai estar buscando sempre o variável. Ele vai às vezes até abdicar de um fixo porque ele sabe que se ele não tiver fixo, o variável que vai ter, a possibilidade é infinita.
Realmente compreendi. O vendedor na veia, né? Ele vende mesmo e vende bem vendido e vai fazer o salário dele, vai buscar o salário dele e o fixo acaba sendo aí uma situação realmente para pegar algum custo menor ali, alguma coisa do dia a dia, mas não pode ser o mais importante, não é isso? Exatamente, de forma alguma, tá? Toda remuneração, quando você vai trabalhar essa remuneração, você tem que entender, né? O pequeno empresário, principalmente, ele tem que entender qual que é o custo que ele tem de venda, o custo para ele adquirir cada cliente, né? E para ele entender qual que é a porcentagem, qual que é o comissionamento que ele pode pagar para esse vendedor. Porque o vendedor, ele tem que ser bem remunerado. Porque se o vendedor ele for bom e não for bem remunerado, infelizmente ele vai sair da empresa. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa questão também, remunerar bem o seu vendedor. E não existe melhor remuneração do que você dar um bom variável para ele. Legal, muito bom. Olha só, e totalmente aderente a esse tema aqui que o Leonardo Silva está trazendo para nós sobre vendas, várias dicas aí, técnicas muito importantes, daqui a pouco tem mais. Eu chamo agora o nosso painel, Léo, Dica Networker de hoje, com a colunista especialista em planejamento estratégico, a Priscila Biela. Priscila, qual a Dica Networker de hoje? Manda aí. Olá, Ronaldo, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui compartilhando o meu conhecimento. O meu nome é Priscila Biela, eu sou especialista em marketing estratégico e hoje eu estou aqui para trazer uma dica a respeito da importância do marketing para as vendas, para a área comercial. E a primeira coisa que eu tenho a dizer, contrário do que muitos pensam, é que o marketing não substitui a área comercial, ele não substitui a atuação de vendas. Pelo contrário, o marketing é um processo, ele faz parte de um processo da organização que tem como objetivo acelerar as vendas. Mas Priscila, como isso acontece? Na realidade, o marketing ele tem como objetivo trazer a comunicação de uma forma massiva para atrair leads e clientes ideais dentro do perfil que a empresa busca para preencher o seu funil de vendas. Então, na realidade, o trabalho de marketing ele atua principalmente reforçando a mensagem que o seu vendedor levou numa reunião comercial, a mensagem que foi apresentada numa proposta comercial. Então, dessa forma, o marketing atua reforçando a mensagem pré-reunião e pós-reunião. E a dica que eu vou trazer para o dia de hoje, né, para a nossa audiência tenha sempre uma comunicação bem alinhada, bem ajustada com a sua área comercial. Então, não dependa apenas de uma visita comercial para gerar resultados. Haja com o seu marketing pré-reunião e pós-reunião, usando os canais digitais, não é mesmo? As redes sociais, a internet, o e-mail, mas principalmente usando também os canais offline, como carta, brindes, enfim, N outras ferramentas que você pode encontrar nessa caixa de ferramentas que é o marketing. Bom, essa é a minha dica de hoje. Ronaldo, eu espero que tenha contribuído com a nossa audiência. Muito obrigada. Devolvo para você aí no estúdio. Ok, Priscila Biela, nossa colunista especialista aí em planejamento estratégico, uma excelente dica conectando aí o tema de hoje que o Leonardo Silva está dando uma aula aqui para nós sobre vendas com a área de marketing. Léo, gostou da dica? Excelente, maravilha. Legal, bacana. Pessoal, então seguindo aqui com a nossa entrevista networker no programa de hoje, com Leonardo Silva, empresário, consultor especialista em vendas. Léo, mais uma pergunta para você. Gostaria de entrar um pouquinho agora em processos, né? Fala um pouquinho para nós sobre os processos importantes, fundamentais, obrigatórios nessa operação de vendas. Boa, Ronaldo, eu acredito que sempre é você ter um processo pronto e definido. Tá? Às vezes, quando a gente fala de processo pronto definido, muitas vezes o pequeno empreendedor, ele acha que ele vai chegar lá no cliente, do nada ele vai sair tirando o coelho da cartola. Isso não funciona, tá? Se você tiver um processo muito bem definido, você vai ter um processo de venda muito mais fluido, muito mais tranquilo, né? Quando eu digo isso, se atente, primeiro passo, comece a entender realmente qual que é o seu perfil de cliente ideal, tá?
Comece a saber aonde você vai buscar esses clientes que você tem hoje. E vamos lá, comece a usar um CRM que funcione muito bem. Tá? Isso é muito importante. Às vezes o pessoal fala, mas é um CRM, eu controlo tudo na minha agendinha, eu tenho tudo aqui na minha cabeça. Não dá certo. Quando você tem um CRM adequado, principalmente para os autônomos, para os micro, pequenos empreendedores, que realmente executam todo o processo sozinhos, é importante ter uma ferramenta dessa que ela possa estar o quê? Te recordando, te dando lembretes de quando você tem que fazer um follow-up, de quando foi que você enviou uma proposta. Então, você cria dentro do seu processo exemplos, né? Pô, eu mandei uma proposta para o cliente hoje, então eu tenho 2 dias para fazer o follow-up, para acompanhar se ele já visualizou a proposta, se está tudo ok. E eu não posso deixar meu cliente solto. 2 dias é um prazo adequado para você dar tempo dele e ele não esfriar. Porque senão você começa a esfriar o lead que deu tanto trabalho para você conquistar também. Muito bom, olha só, hein? Os processos caminham juntos aí com as ferramentas. Então não adianta você ter ótimos processos definidos e não adotar nenhuma ferramenta especializada ou vice-versa. É casadinho aí, processos e ferramentas. E o sucesso será mais garantido, né? Léo, técnicas, você citou aí a respeito de leads. A área de marketing de uma empresa e a área de vendas, elas caminham de mãos dadas? Como que você vê isso? Concorda, não concorda? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Olha, Ronaldo, essa daí é uma pergunta que muitas vezes você vê inúmeras empresas brigando realmente, né, nesse ponto. Porque às vezes o marketing fala que ele é o mais importante, o vendas fala que não é eu que trago o cliente para dentro da empresa, mas é uma área que tem que andar extremamente junto, é uma engrenagem, né, a área de marketing junto com o departamento de vendas. Porque a área de marketing, né, como eu costumo dizer, é o estudo do mercado. Ele vai entender quem são os nossos clientes, ele vai entender o que o mercado está buscando. E os vendedores têm que seguir o processo para poder pegar esses clientes e não perder uma venda. Porque senão o marketing tem um trabalho absurdo para trazer esses leads e o que acontece? De repente o vendedor não está preparado para atender esse cliente. Assim como às vezes o vendedor está lá preparado, fez vários cursos, está engajadíssimo ali no processo, mas não chega os leads com qualidade. Então são 2 áreas que tem que andar muito juntas aí. E até uma dica agora para o pessoal que trabalha sozinho ali, para os autônomos, os microempreendedores. Se você não tem condições de fazer essa geração de leads, consulte uma empresa especializada. Traz uma empresa, terceiriza esse processo. É importante para você conseguir ter qualidade dos seus leads. Legal, ótima explicação aí do Leonardo Silva a respeito dessa conexão entre marketing e vendas. Claro que eu brinquei aqui inicialmente colocando toda a importância para os vendedores, mas realmente todas as áreas da empresa, né, como o Léo disse, são importantes, mas marketing e vendas realmente até existe um certo paradigma mesmo, né? Ou realmente um pensamento aí de muitos que existe essa concorrência e na realidade as 2 áreas são de suma importância e uma acaba abastecendo a outra, não é isso? Porque a área de vendas traz o feedback também para marketing que vai evoluir em alguns aspectos que diz respeito à comunicação, a área de marketing por outro lado leva as coisas, novidades, o posicionamento, etc e tal para a equipe de vendas. Então vejam aí, tem que ter realmente uma sinergia bastante interessante, não é, Léo? É assim, né? É isso aí, Ronaldo, perfeito. Bacana, bacana, legal, legal. Pessoal, olha só, então aqui com o tema hoje, técnicas de vendas, feito aí especialmente para você que é um microempresário ou empresário de uma empresa de pequeno porte. Estamos caminhando aí para a reta final da nossa entrevista Networker de hoje. É um tema super relevante, super importante, mostrando especialmente para você que é profissional autônomo ou que é microempresário ou empresário de empresas aí de pequeno porte. E eu gostaria que você reforçasse um pouquinho, eu vi aí que você dirigiu aos autônomos no caso, e eu gostaria que você reforçasse um pouquinho. Essas técnicas no caso, essas ferramentas, processos, né? Olhando para o profissional autônomo mesmo, aquele que realmente atua sozinho, que não tem sequer muitas vezes um sócio, né? Ele também pode aplicar, ele também deve aplicar, Léo? Ronaldo, pode só não como deve aplicar, tá? E eu acho que a principal dica para esse autônomo que está ali sozinho, aquele representante comercial que executa todos os processos, 100% dos processos, tá? O principal para ele deixa de procrastinar, comece a executar.
Saia da sua zona de conforto. Às vezes você não tem um suporte, você não tem uma ajuda, contrate uma empresa especializada. Ah, não consigo, hoje eu não tenho capital para isso. Então vamos lá, para um pouco, nem que você tenha que ficar uma semana parado, tá? Mas crie processos, crie metodologia. Assim você vai conseguir atingir muito mais fácil os seus objetivos. Legal, e dá tempo aqui para mais uma pergunta que me veio em mente, que foge aqui do script criado aqui pela equipe de produção. Orçamento. A micro e o pequeno e o microempresário. Como que você vê essa questão do orçamento para vendas? Eles estão preparados ou ainda tem que mudar um pouco a mentalidade? Eu acredito que hoje eles estão preparados sim, né? Porque eu acredito que na parte dos orçamentos, eles já têm muito bem definidos, muitas vezes, qual que é o custo que ele tem. Por mais que a gente diga, né, que o pequeno, às vezes, ele está um pouco ali acostumado a trabalhar de uma forma muito, eu vou vender esse daqui, eu vou só dobrar minha margem e pronto, né? Mas eu acho que isso é muito do passado. Hoje a maioria dos empreendedores, principalmente devido à história da pandemia, o que aconteceu? Eles começaram a estudar mais, a entender melhor os processos administrativos. Então eles estão mais acostumados com a parte da lucratividade. Eu acredito que hoje, nesse ponto, a parte de orçamentos hoje, eles já estão bacanas. Legal, legal, muito bom então, né? É bom ouvir isso até, porque realmente, normalmente a gente ouve aqui de alguns especialistas em outras áreas, não de vendas, essa necessidade de evolução também do mindset, e é bacana ouvir isso de sua parte, eu fico bastante feliz. Léo, no nosso programa Networker, nenhum convidado aqui sai sem deixar a sua dica de ouro, né? Agora caminhando realmente para a reta final aqui dessa entrevista, eu gostaria que você, apesar de ter dado uma aula a respeito de vendas aqui com várias dicas, deixasse aquela dica de ouro, a cerejinha do bolo, por gentileza. Arnaldo, excelente, maravilha. Pessoal, mas eu acho que não existe dica mais importante, que eu já até dei um spoiler lá, né? Mas é procrastinação. Pessoal, se algum de vocês ainda procrastinam qualquer tipo de processo, qualquer situação de fazer um curso, de se especializar, deixe isso para trás, tá? Faz disso como se nada tivesse acontecido e procure realmente uma especialização. Faça curso, pesquise na internet, acesse vídeos do YouTube. Não necessariamente você vai ter custo, tá? Mas você pode fazer isso até gratuitamente, mas procure se especializar todos os dias. Se você melhorar pelo menos 0,1% todos os dias, eu garanto para você, no final de 365 dias, você está 36,5% melhor. Legal, bacana. Sem procrastinar, então, hein? Sem procrastinação. Essa palavra tão difícil, né? Mas não pode ter realmente. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Lembrando aí, eu acho que isso eu nunca mais esqueço, que o vendedor, né, ele não nasce pronto, ele pode ter perfil, sim, aptidões, mas ele tem que se desenvolver. A importância aí do microempresário, do profissional autônomo, do empresário da empresa de pequeno porte, também se preocupar com a relação da contratação de um vendedor, não necessariamente de uma equipe de vendas, né, já que o porte da sua empresa ainda não permite. E você realmente olhar aí para os seus resultados, trabalhar com metas, ferramentas, técnicas, processos. Vejam, é um breve resumo de tudo aqui que o nosso convidado especial, Leonardo Silva, empresário, consultor especialista em venda, trouxe para nós. Léo, recado final. Ronaldo, obrigado pelo espaço, mais uma vez, obrigado pelo convite, tá? Fico muito grato, muito satisfeito de estar aqui com vocês hoje. Bom, e eu não podia deixar de falar, acessem o nosso site lá, o decapoli.com.br, lá vocês vão ter inúmeros cursos profissionalizantes, idiomas, vão poder estar conhecendo um pouco mais do nosso trabalho, além do Instituto de Especialização em Vendas, aí o IEV, tá ok? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado e sucesso nos negócios, bons negócios. Legal, bacana, Leonardo, em nome do programa Network, de toda a equipe aí de produção, o Rafa, o Ralf, a nossa jornalista aqui, diretora de conteúdos, a Priscila Biela, nós agradecemos a sua presença, foi muito gratificante ter essa aula aqui hoje com você, muito obrigado. Pessoal, então assim concluímos aqui mais um programa Networker, até a próxima semana, sintam-se abraçados.